de Deus. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 15, seguindo a sequência da palavra do Senhor nesse livro que estamos estudando. E assim diz a palavra de Deus: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Meus irmãos, só até aí, é muito interessante a gente começar a observar como é que são as nossas reações. E eu digo, é importante a gente observar que na maioria das vezes nós só reagimos. Dificilmente a gente tira, e esse é o convite para você fazer essa experiência com você mesmo, no seu ambiente de trabalho, faculdade ou escola essa semana, a gente se retira para analisar o que é que de fato estamos fazendo, como nós estamos agindo e reagindo nas diversas situações da vida. E queria que você reparasse e tomasse aí talvez como exemplo quando uma pessoa atraente ou bem-sucedida estiver falando com o grupo em que você está inserido. E aí, seja um homem ou seja uma mulher, seja no seu colégio, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, no seu círculo de amizade, quero que você dê um passo atrás na sua consciência e comece a olhar de fora você mesmo e as pessoas, como elas agem. Repare, quando alguém que se encaixa nesse perfil começa a dialogar e interagir com o grupo. Há cerca de uns 2, 3 anos atrás, eu falei sobre um programa, falando sobre um assunto semelhante a esse que a gente vai tratar hoje à noite, chamado Zoológico Humano. O Zoológico Humano é um programa muito interessante, que é a parte científica do Big Brother, né? O Big Brother, ele surgiu, na verdade, de 700 mil aspas, entretenimento, mas ele surge a partir de uma experiência científica chamada Zoológico Humano, e onde eles colocam pessoas ali para interagir e alguns psicólogos começam a analisar tudo isso, o que está acontecendo ali e tomando as suas notas. É bem interessante, está no YouTube também esse programa, depois você vê, está legendado também, como é que é interessante. Uma dessas experiências, que eu até contei, vale a pena recontar para vocês, é sobre uma mulher tentando subir a escada, não era escada rolante, com 2 malas enormes. Eles fizeram de uma maneira que ficava absolutamente claro que aquela mulher estava tendo uma dificuldade muito grande, descaradamente. Só que qual é aí a pegadinha? Foi uma mulher linda e uma mulher não tão atraente. Pergunta, meus irmãos, todos aqui, vocês que estudaram psicologia, qual foi a que foi ajudada mais rápido? 45 segundos para a mulher não atraente e 8 segundos para a mulher atraente. 8 segundos, e a mulher atraente, além de pedir para o rapaz, ele pega as 2 malas, e depois ela pede dinheiro para ele, e ele dá o dinheiro para ela. Depois perguntado, a resposta, obviamente, defensiva como nós somos, não, eu ajudo qualquer pessoa. O meu comportamento é altruísta, assim, se eu vejo alguém em dificuldade, eu faço isso, aquilo. A gente sabe, né, meus irmãos, que não é bem assim. E a gente está falando de uma experiência aí na televisão, mas que, como eu falei, se você começar a perceber nesse seu ambiente de trabalho, escola, faculdade, onde for, e começa a perceber como as pessoas agem, quando determinadas pessoas entram e interagem, você vai ver que a gente é um bicho muito estranho, irmãos. Nós usamos 2 pesos e 2 medidas na mesma situação quando estamos com pessoas diferentes. Você vai perceber que nós rotulamos muito fáceis as pessoas em coisa de microlésimos de segundo, e como é fácil a gente achar ou aquelas pessoas que elencamos como as mais importantes pelos motivos os mais diversos, também como a gente elenca com muita facilidade os nossos bodes expiatórios. As pessoas com as quais a gente coloca toda a culpa, pessoas que a gente coloca toda a nossa frustração,
todas essas coisas, interagindo ali no nosso grupo, e da mesma vez, a mesma situação, por essa pessoa e por aquela, nós reagimos de diferente maneira, pelo rótulo e pela interpretação que nós já fazemos de antemão de quem são aquelas pessoas. Nós interpretamos tanto, que eu queria fazer um convite para você. Apaga as luzes aí, por favor, tio Carlos, bota a foto aí que eu separei, não está em boa resolução, não consegui achar melhor, mas coloca aqui, você vai ver o que foto é essa, o que é que está acontecendo nessa foto. Eu vou descrever um pouquinho melhor, não tinha melhor resolução mesmo. É um rapaz segurando uma faca, segurando um gato, uma faca numa mão, segurando um gato na outra, e aí embaixo um líquido vermelho. O que é que está acontecendo, meus irmãos? À primeira vista, ele está matando o gato, não é verdade? Tio Carlos, roda o vídeo aí para ver se ele está matando o gato, por favor. Não julgue muito rápido. Nós não julgaremos a propaganda de uma empresa lá nos Estados Unidos. Isso quer mostrar um pequeno exemplo, de uma coisa bem simples, de como a gente interpreta mais do que a realidade mostra. Você já deve ter tido conversas assim, né? Você diz alguma coisa, ou você diz que agiu de um jeito determinado no passado, a pessoa diz que agiu de outro, que você agiu de outro, ou pensa que você agiu de outro, e a partir da interpretação do outro, ela toma uma decisão sobre você, faz um julgamento sobre você ou sobre aquilo, e vocês começam a tomar caminhos, e depois já estão brigando, e quando você olha para trás, não sabe por quê. Se você vai voltando a fita, e se pudesse, você vê que lá no fundo, no começo da estrada, onde vocês dois foram por caminhos diferentes, houve um problema de interpretação, onde você estava com um gato segurando uma faca e um líquido vermelho, mas você não estava matando o gato, mas o outro presumiu que isso estava acontecendo, e a partir disso, contendas, brigas, e assim começam as nossas intrigas. Mais uma vez, irmãos, mais uma interpretação da realidade do que a realidade em si mesmo. Por isso, e esse é um problema tão difícil, e isso gera problemas nos nossos relacionamentos, quando existe uma carta de Paulo, ou um livro do Novo Testamento inteiro, que não tenha um convite, ou vários convites, mais de um ou mais de 10, que seja para que a gente consiga aprender a se relacionar melhor. Existem outros temas, meus irmãos, que são também importantíssimos, mas que não necessariamente aparecem em cada livro do Novo Testamento. Isso não torna o outro tema mais importante ou menos importante. Mas já que relacionar-se talvez seja uma coisa tão complicada, tão às vezes trabalhosa, que Jesus, nos 4 evangelhos, Paulo, Pedro, escritor de Hebreus, Judas, Tiago, João, todos vão em qualquer momento enfatizar a importância da gente se relacionar, de ter essa coisa que a gente chama de comunhão dentro da igreja. E não adianta tentar fugir, porque, usando o clichê, e é verdade, ninguém é uma ilha. O outro, que é verdadeiro, que a felicidade só existe se ela for compartilhada. Deus chamou sim indivíduos, mas Ele colocou esses indivíduos num povo, numa família, para que a gente vive como irmãos. E isso viu Deus que era bom, irmãos. Quando Ele fez isso e nos colocou convivendo como família da fé, isso não foi um propósito sádico de Deus para arrebentar com a nossa espiritualidade. O propósito de Deus para que a gente viva juntos é porque isso faz bem para a nossa alma, por diversos outros motivos que o Novo Testamento explica, a gente vai aprender alguns deles aqui também, mas apesar de ter trabalhoso, ele é capaz de completar alguma coisa que Deus mesmo deixou de espaço no nosso coração. Essa semana nós tivemos um debate numa célula, estava o reverendo Leonardo e eu, onde uma pessoa colocou uma situação muito interessante, e tinha um contexto para isso, tá? O Marlúcio também estava lá com a gente,
A pessoa disse, olha, o pastor Leonardo estava falando, existem pessoas que desejam, e elas querem, e elas optam por estarem sozinhas. E a gente tem que respeitar esse desejo, essa opção dessa pessoa. E não era questão de casado ou de solteiro, não, é de estar sozinho, indivíduo sozinho. O reverendo Leonardo falou assim, olha, é uma opção, mas essa é uma opção doentia. Estar sozinho, como eu falei, não tem nada a ver com casados e solteiros. Estar sozinho, sem qualquer tipo de companhia, é fruto sempre de alguma coisa ruim, decepcionante, ou alguma frustração, ou até mesmo a nossa própria inabilidade social que a gente tem de se relacionar uns com os outros. Não é uma escolha fruto de alguma coisa positiva que aconteceu, minha vida foi tão boa, aconteceu tantas coisas boas comigo, minha família é uma bênção, meus amigos são uma bênção, mas é melhor viver sozinho. Você não vai encontrar uma pessoa com essa conclusão. Se ela está dizendo para você que a conclusão é essa, com base na palavra de Deus, que nos chama o tempo inteiro para vivermos em comunhão, a gente sabe que isso ela está escondendo a verdade por detrás desse discurso. O Rick Warren falou uma vez o seguinte, sobre essa questão de estar sozinho. Ele diz, quando as pessoas, usando um exemplo específico, quando as pessoas querem eliminar todos os que discordam dela, saiba que você está enxergando ali a sua grande insegurança. O contexto aqui, claro, é de liderança, mas não precisa aplicar isso só para liderança. Se alguma vez você está querendo afastar todo mundo perto de você, ou é uma insegurança, ou é uma decepção, ou é uma inabilidade sua, alguma frustração, porque Deus de fato não te chamou para viver assim, você vai colher dentro de si infelicidade. Por isso que nessa série de admoestações aqui no final, que a gente leu de 12 a 15, a gente pode ver que Paulo está falando de um tema só. E esse tema aí está no final do versículo 13. Vamos ler essa última frase do versículo? Quando a palavra de Deus diz para a gente, final do versículo 13, a última frase diz, vivei em paz uns com os outros. E você sabe que não existe nada pior nessa vida do que o contrário. Você acha que é possível, mais uma vez, viver em contenda uns com os outros e terás felicidade? Não dá. Isso é absolutamente impossível. E esse princípio vai valer, como eu disse, para toda a nossa vida, apesar da aplicação de Paulo aqui diretamente estar relacionado com o convívio como igreja, convívio comunitário, família da fé, mas em todos os nossos segmentos, se a gente vive em contenda, a gente vai caminhar para a infelicidade. Se a gente vive em paz uns com os outros, pode ter certeza que é um grande passo para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida ser plena. E Paulo começa falando aqui sobre alguns aspectos de como a gente consegue viver em paz uns aos outros, mais especificamente dentro da igreja, família da fé, mas isso aplicado para os mais diversos motivos. Vamos ler lá, lembrando, irmãos, estamos fazendo a pregação expositiva, eu não escolhi esse texto do nada, você vai ver o versículo 12 e 13 explica o porquê que eu disse isso. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, e vivei em paz uns com os outros. Paulo está começando a chamar a gente para olhar para quem? Para a liderança. E que liderança é essa que Paulo está descrevendo para a gente? Paulo não diz especificamente aqui nesse texto que título, quem são essas pessoas, mas obviamente pela descrição do trabalho, do que essas pessoas faziam, a gente vai poder concluir de uma maneira muito clara. São eles que trabalham entre vós, e o trabalho aqui é no sentido mais geral possível, eles presidem no Senhor, e presidir aqui tem um sentido de cuidado, de supervisão, cuidado e supervisão, e quando Paulo acrescenta sempre essa expressão no Senhor, Paulo usa isso o tempo inteiro, ele vai falar que supervisionem como Jesus quer, do jeito que Ele quer e para a glória dEle. Para que aqueles que presidem não presidam para si, do seu jeito, da sua própria maneira. Não, é no Senhor, é porque Ele mandou, é do jeito que Ele quer e é para a glória dEle que essas pessoas presidem no Senhor. E eles os que vos admoestam. E essa palavra quer dizer literalmente, é aqueles que colocam os irmãos na mente, na cabeça, e para obedecerem à vontade de Deus. Esse é o sentido aqui. A gente admoesta, aquele que coloca aquela pessoa na cabeça,
ali no coração, para que, lembrando dela, admoeste, segundo a palavra de Deus, obviamente, que é isso que está na cabeça aqui do apóstolo Paulo, não é admoestação para seguir o que Paulo acreditava, mas o que Jesus havia deixado para ele no coração, lá no Antigo Testamento, e naquilo que foi ministrado ao coração de Paulo, na vida de Paulo em si mesmo. Quem são essas pessoas, meus irmãos, que trabalham entre vós, que presidem no Senhor, que vos admoestam? São pastores e presbíteros. Mais uma vez, vou repetir, eu não escolhi esse texto hoje, porque o conceito está aqui na frente, porque o Leonardo falou o que ele falou, ou nada disso, irmão. Estou seguindo a minha agenda de 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 15. Da semana que vem, eu vou falar do 16 ao 22, quer chova, faça sol, neve no Rio de Janeiro, é isso que eu vou falar. Não tem outro sentido nisso. E olha como são alguns paralelos para a gente entender que são, obviamente, essas pessoas. 1 Tessalonicenses 5, 1 Timóteo 5,17 diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo o trabalho é a pregação e o ensino. Paulo está escrevendo a Timóteo, aí é especificamente dizendo assim, esses são pastores e presbíteros, são os presbíteros, o termo usado lá aqui no Novo Testamento. A palavra lideram, os presbíteros que lideram, é a mesma palavra usada aqui no grego para lideram no texto que nós lemos. Bem, a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho, a palavra usada trabalho aqui é a mesma palavra em Timóteo, é a mesma palavra usada em Tessalonicenses. E quando ele fala de pregação no ensino, obviamente a gente pode usar por analogia que ele está falando da parte de admoestação. Eu quero dizer que esses dois primeiros versículos são muito semelhantes a Timóteo. Só que em Tessalonicenses, Paulo não fala pastores ou presbíteros. E em Timóteo ele usa pastores e presbíteros. Ele se encarrega mais de descrever o que fazem, e no outro ele ressalta mais o título que tem. Mas estamos falando da mesma coisa, sobre prismas ou sobre um olhar pequenamente diferente. Claramente, meus irmãos, não há dúvida, é a liderança espiritual da igreja. E aí, meus irmãos, vocês escutem o que o apóstolo Paulo tem para dizer, não me escutem, olha o que ele diz, ainda bem que foi Paulo que falou isso, não fui eu. Respeita essa liderança, acatem com apreço, e os tenhais em máxima consideração. Aí a minha humildade não deixa eu continuar a pregar esse texto, né, meus irmãos? Complicado falar sobre isso, né? O Henderson diz que essas duas expressões são sinônimos. Tanto acatar com apreço ou tenhais em máxima consideração. Paulo está querendo dizer praticamente a mesma coisa no que tange a liderança, presbíteros e pastores. Acatar com apreço, o verbo é saber aqui. Sabe quando você distingue essa pessoa no meio de uma multidão? Às vezes você sabe os rostos, mas aquele você sabe o nome. E isso é um senso de valorização. E os tenhais, meus irmãos, em máxima consideração. Não é consideração qualquer, mas uma máxima, altíssima consideração. Fico até sem graça de falar isso, meus irmãos, é verdade, a palavra está dizendo os pastores e os presbíteros. É o que a palavra de Deus deu para a gente. E Paulo encheu a nossa bola aqui, meus irmãos. Isso aí é inegável. E como eu disse, ainda bem que foi ele que falou, não fui eu. E eu quero aqui também colocar uma palavra do mesmo Rick Warren sobre esse assunto. Ele disse, escreveu uma vez, eu tenho dito isso há 20 anos. Os pastores de igrejas locais são os agentes de mudança na sociedade menos reconhecidos. Por isso Paulo fala, acatem com apreço, tenhais essas pessoas, essa liderança aqui em máxima, altíssima consideração. Qual é o problema que a gente vive, talvez na igreja evangélica, não é a igreja da Gávea. Qual é o problema que a gente vive na igreja evangélica? São um problema de dois extremos. O primeiro extremo deles é em relação ao messianismo que se coloca na figura da liderança espiritual da igreja. Algumas pessoas são elevadas, algumas dessas lideranças são elevadas quase como intermediários, se não é um intermediário entre a igreja e Jesus. Nós sabemos que o intermediário entre nós e Deus é Jesus, mas existe um pedágio em algumas igrejas evangélicas, onde essa liderança é colocada ali como um intermediário entre aquele que é o nosso intermediário entre Deus. E são vistas, e são quase que adoradas ou respeitadas de uma forma maior do que, na verdade, a palavra nos chama a respeitar. Porque aqui não é questão de respeito, é divinizar aquele que é humano.
tudo o que essa pessoa, o que essa liderança diz é absolutamente verdade. Voltamos aí o dogma da igreja romana, o dogma da infalibilidade papal, o que o Papa fala, quando ele está sentado na cadeira, isso é infalível, é absolutamente absoluta verdade de Deus. Nós que nos diferenciamos disso como igreja cristã reformada e acreditamos que a palavra de Deus é a palavra de Deus e essa é infalível, os homens falham, nós voltamos a eleger certas pessoas como a expressão perfeita da vontade de Deus pelo que a pessoa fala, não pelo que a pessoa expõe. Não é a Bíblia, é o ser humano que diz. E a frase principal, você já deve ter ouvido isso 299 mil vezes, qual é o versículo que essas pessoas se escondem para fazer o que querem fazer, vir um salvo-conduto. Qual é, meus irmãos? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O versículo está na Bíblia, é verdadeiro. O que ele não é um salvo-conduto, para eu fazer o que eu quiser e falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque afinal eu sou um intermediário entre você e Jesus. Não quer dizer isso, como eu falei, nós somos humanos, e essa é uma verdade. Somos falhos, e homem falho não faz intermediação, só quem é santo, justo e perfeito, o Filho de Deus, é capaz de fazer isso. Qual é o outro extremo? Bom, já que ele é falho, ele é imperfeito, ele é homem, ele precisa ser tratado como qualquer pessoa no que tange a sua liderança. Como qualquer pessoa, no melhor sentido da palavra, é verdade, irmão, sobre todos os humanos. Mas existe sim, segundo aqui a palavra de Deus, um apreço, uma consideração, um respeito e uma submissão, que não vem, na verdade, de uma autoridade que é minha, que é da pessoa, mas uma autoridade de quem está junto da autoridade, que é o cabeça da igreja, que é Jesus, e fiel à sua palavra. E isso não pode levar a esse desprezo. Já que é homem, já que é falho, a gente trata de qualquer maneira. Já que é homem e que é falho, a gente não precisa nem respeitar, eu obedeço a Deus, obedeço a Jesus, e não preciso obedecer a minha liderança, a minha ligação é direto com Ele. Cuidado com gente que pensa assim, e cuidado quando você pensa dessa maneira. Porque se Deus constituiu uma liderança espiritual, pastores e presbíteros, principalmente nessa liderança mais direta, meus irmãos, ninguém aqui está querendo ter salvo-conduto para fazer o que quer, mas ouça com o coração e com respeito, com temor e tremor no Senhor. Mais uma vez, é o que diz a palavra de Deus. Fica uma pergunta. O que isso tem a ver com relacionamentos, já que na sua e nossa introdução já falamos que o tema é esse hoje. Você acha possível viver em paz quando você está de pé de guerra com a sua liderança? É possível você sentar aí no seu banco, estivemos aqui convivendo, quando existe uma relação ou de total desprezo, ou também, meus irmãos, acredito isso, de total exaltação ou divinização da pessoa que está aqui na frente, da sua liderança? Não dá. Não é à toa que Paulo começa falando dessa liderança. Quando essas peças se encaixam numa harmonia divina, dado pelo amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, meus irmãos, a igreja vai para frente. Quando essa união ela acontece, e a igreja vê e percebe que existe união entre a liderança e a liderança com todo o povo de Deus, nas mais lideranças mais diversas, nós percebemos que existe um clima de harmonia, de alegria, a gente senta mais feliz, a gente adora mais feliz, a gente serve com mais alegria, porque isso faz parte da nossa humanidade. No momento que isso se quebra e existe esse pé de guerra, pode ter certeza que paz é o que não vai acontecer e não vai haver no seu coração. E percebemos muito, e temos ouvido e visto muito isso acontecer. Como eu falei, não estou falando em hipótese nenhuma de igreja da Gávea, mas de igrejas, pastores, conselhos, se dando de uma maneira muito mal, e o resultado, claro e inequívoco, a gente vê os sintomas na igreja, de esvaziamento, desunião, tristeza, infelicidade e até mesmo desconexão das pessoas com Deus. Eu sei que muitas vezes são de fato os erros que acontecem, e às vezes erros, faltas de caráter, pecado, sim, e essas coisas a gente trata de uma maneira um pouco diferente,
Mas, às vezes, meus irmãos, o que acontece são aquelas interpretações que nós falamos no início. É uma pessoa segurando uma faca, um gato e um líquido vermelho, e a gente diz, ele está matando o gato. Como é que isso acontece de uma maneira, às vezes, um pouco mais prática? Olha, a liderança não sorri para mim, sorri para todo mundo, menos para mim. Eu tenho certeza que o presbítero tal, o pastor tal, ele não gosta de mim, lá no fundo, eu tenho certeza disso. Ele não se importa comigo, ou quando a gente discorda da maneira, ele não age, e às vezes, muitas vezes, a gente tem batido muito isso na tecla, é até bom a gente esclarecer, às vezes sabemos o que está acontecendo, agimos nos bastidores, pastoralmente com a pessoa, mas ninguém vai aqui na frente para dizer, olha, aconteceu fulano, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano, nós já tratamos, nós não vamos dar esse tipo de recado em público, porque entendemos que existe uma questão de confidencialidade, mas acreditem, nós estamos conversando com as pessoas, ou às vezes a gente acha, a pessoa é muito enérgica, ou ele não me ligou, ou essas pessoas não escutam a gente, e tantas outras micro coisas, que quando você vai vendo, vai acumulando com o tempo, e que acabam desgastando uma relação que precisa estar boa, para que a gente viva em paz. Não é para você aceitar tudo de uma maneira impositiva, mas se é no Senhor que as coisas estão acontecendo, se essa liderança, se a liderança da sua igreja tem sido fiel à palavra de Deus, eu creio, meus irmãos, que não existe razão para a gente não conviver na paz que o Senhor quer que a gente conviva. Eu louvo a Deus mais uma vez que essa paz inunda o coração de todas essas pessoas que estão aqui à frente, de toda a igreja, a gente percebe isso. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas ao longo da sua caminhada chegam aqui, às vezes até feridas, histórias, os caminhos os mais diversos, estou falando especificamente de ninguém, por causa de uma relação que tinha tudo para ser boa, por algum motivo isso desandou, meus irmãos. Paulo diz, vamos conviver em paz? Acatem com apreço, máxima consideração, a liderança de vocês, daqueles que trabalham, daqueles que admoestam, daqueles que supervisionam, que cuidam do coração dessa igreja. Paulo vai continuar, meus irmãos, versículos 14 e 15, e Paulo diz o seguinte, exortamos-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vamos versículo 14 primeiro, e Paulo está dizendo assim, olha, vamos também falar de todo o nosso relacionamento nesse convívio, e o princípio maior por detrás de cada uma dessa frase aqui é tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Você sabe disso se você é pai. Eu trato os meus filhos da mesma forma, não trata e não deve tratar. Se o seu filho é mais tímido, o seu tratamento é vai para frente, meu querido. Se o seu filho às vezes é extrovertido demais, você tem que saber puxar o freio de mão. E porque na realidade, você está querendo que os dois cheguem mais ou menos no mesmo lugar. Um para frente e um outro para trás, mas ali naquele mesmo lugar de equilíbrio. E se você olha até para toda a atuação de Jesus, você viu que a atuação de Jesus era diferente para pessoas diferentes. E eu creio, meus irmãos, eu posso estar sendo herege aqui, eu acho que Jesus queria que todos chegassem no mesmo lugar, até mesmo os fariseus. Você vê como é que Jesus trata os fariseus, de uma maneira muito carinhosa, né? Raças de víboras, sepulcro caiado, hipócritas, muito carinhosos os fariseus. Por que Jesus tratava as pessoas dessa maneira? Na verdade, eu creio, por isso que a minha mente herege aqui, não é que ele queria condenar, mas que ele sabia, se não fosse dessa maneira, as pessoas não iam chegar no lugar de autoconsciência, de que fato eram hipócritas, de que fato eram sepulcros caiados, de que fato, de que de verdade era uma raça de víboras. E às vezes a gente precisa escutar isso, dessa maneira, desse jeito. Mas tem hora, meus irmãos, que como no caso mais famoso da mulher adúltera, a gente precisa escutar a coisa de outra maneira. É uma condenação coletiva nossa. E Jesus precisa, com carinho e cuidado, se colocar na nossa frente, defender, tirar a gente do chão, levantar e dizer, meu filho, vai, minha filha, vai, e não peques mais, mas vai. O mesmo lugar, chegar à plena estatura de Cristo, seja chamando de hipócrita, seja chamando de sepulcro caiado, seja chamando de minha filha,
minha querida, minha amada do Senhor, levanta-te e segue a sua vida. O mesmo lugar. Por isso, tratamentos diferentes para pessoas diferentes. E Paulo vai listar 3 grupos de pessoas aqui na igreja, provavelmente na igreja ali presente, na igreja de Tessalônica, onde ele vai exortar e vai tratar diferente. O primeiro grupo é o dos insubmissos. Quem era um insubmisso? O Howard Marshall diz, era aquele que não mantinha a origem dessa palavra, não mantinha a sua posição apropriada no exército ou na vida civil. Era um termo muito usado para um soldado que era insubmisso à sua liderança e que era chamado para fazer determinada coisa e acabava não fazendo. E qual é o ditado? O ditado importante, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. E não fazendo nada, o que é que ele começava a fazer? Espalhar aí as contendas, as complicações e tantas coisas parecidas que a gente vê por aí. Esse, na verdade, é o sentido do insubmisso. É aquele que não trabalha e quem não trabalha, atrapalha. Como é que isso acontece? De maneira bem clara aqui, maneira prática, às vezes uma crítica excessiva e destrutiva. Nada está bom, mas a pessoa mesmo não faz nada, ou quando faz, faz errado. E se coloca sempre num trono maior, de olhar de cima, todos nós, e aqui Paulo não está falando em relação liderança e a igreja e a comunidade, mas de todo o convívio dos irmãos, se coloca numa posição acima de todo mundo, não faz errado e critica o tempo inteiro todo mundo. Famosa fofoca, meus irmãos, fica olhando tanto, é aquela pessoa sentada na parede, ou encostada na parede, que sabe comentar sobre a vida de todo mundo, mas é um insubmisso, que quando você vai ver o fruto, não tem absolutamente nada para dar. Não deixe o outro trabalhar, e já deve ter visto coisa assim, às vezes o outro está fazendo, mas começa a vir aquela conversa, aquela fofoca que desanima o outro que está fazendo a fazer aquilo que ele está, acaba contaminando, envenenando o ambiente. E a própria atitude de não se mostrar solícito para o trabalho. O cara está fazendo, a pessoa está fazendo, o rapaz, o moço está fazendo, só que tem um lá que prefere só ser servido o tempo inteiro. E às vezes por imaturidade do que está servindo, ele olha e fala assim, eu estou fazendo tudo aqui, e todo mundo ali está sentado sem fazer nada, sabe de uma coisa? Eu vou me juntar a eles. E a má atitude, o pouquinho do fermento, acaba levedando toda a massa para fazer aquilo que é errado. O que Paulo fala sobre essas pessoas? Ele diz consolem? Não. Ele diz animem essas pessoas? Não. Ele diz exortem essas pessoas. É sempre com amor, mas precisa ser com verdade. Ensinar o que a palavra de Deus ensina contra essas coisas. E tirar aquela ideia, meus irmãos, que às vezes fica tão presente, às vezes no inconsciente da igreja, de que a paz, ela precisa sempre ser feita sem admoestação, sem às vezes uma palavra um pouco mais dura, mesmo dita em amor. É aquele sempre joga tudo para debaixo do tapete, ou uma expressão que às vezes é tão mal usada, que a gente tem que tratar as coisas pastoralmente. E que sinônimo de pastoral é simplesmente jogar tudo para debaixo do tapete, deixar as coisas como estão, deixa porque está tudo em paz. Às vezes precisa tocar na ferida, para que a ferida de hoje não aumente amanhã, estanque o sangue, estanque as coisas, e as coisas comecem a andar para frente. Paulo diz, pessoas diferentes, tratamentos diferentes, sem submisso, exorta, ensina, com dureza e com verdade e com amor, para que aquela pessoa se arrependa. Paulo continua, e os desanimados? A gente não vai exortar. Quem são os desanimados? Uma palavra que no Novo Testamento só é usada aqui, nessa epístola de Paulo, nesse texto aqui, que é o abatido, é o triste, é aquele que está com falta de força. Provavelmente, diz aí tanto o Hendricks quanto o Marshall e Calvino, de que Hendricks e Marshall, não Calvino, que eles perderam os seus parentes. Esse provavelmente é a conclusão deles no caso aqui da Epístola de Tessalonicenses. São pessoas que perderam seus entes queridos. Por que essa conclusão? Porque vocês viram alguns sermões atrás, 3 sermões atrás, que era a preocupação de alguns, o que é que vai acontecer com os nossos parentes, que provavelmente já morreram, com as pessoas que já morreram, e não vão participar
da vinda de Jesus quando eles estiverem aqui, não vão estar vivos quando Jesus voltar. Se essa provavelmente era a preocupação deles, talvez, isso é uma hipótese, não tem nada absolutamente seguro, essas pessoas tinham perdido pessoas. Então esses eram os tristes, sem forças, o abatido. E qual é a palavra de Paulo? Tem que trazer esperança, tem que trazer consolo, tem que trazer força, ou ecoando o que Paulo diz mesmo em Tessalonicenses 2,11, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata dos seus filhos. E se um pai vê um filho desanimado, se um pai vê um filho abatido, triste, sem força, não existe um coração tão duro que não vá lá para consolar, para renovar a esperança, para dar uma palavra de incentivo. Eu acho que às vezes, e isso todo mundo sabe, isso é mais do que o óbvio, que isso é uma função da igreja, em si mesmo, também com os que estão lá de fora, mas em si mesmo. Se existe alguém desanimado aqui dentro, é o nosso dever chorar com os que choram, também se alegrar com os que se alegram, mas às vezes a nossa ânsia em produzir, às vezes a nossa ânsia em andar para frente, não permite que a gente, às vezes, coloque 2 passos para trás, para levantar aquele que ficou caído lá atrás. Existe uma frase muito famosa, muito antiga, também é um clichê, mas é verdadeiro, que a igreja é o único exército que deixa para trás os seus feridos. O que não pode ser verdade. Se existe gente ferida, abatida e triste, Paulo diz, anime, porque afinal nós somos uma família que vai se compadecer daqueles que sofrem, caminhando para frente, mas cuidando das feridas para aqueles que ficaram no caminho. Continua Paulo, vai falar dos fracos, é o terceiro grupo, né? Os insubmissos, ele falou dos desanimados, exortando os insubmissos, consolando os desanimados, e por último ele fala de amparar os fracos. Quem são os fracos? Aí não é aqueles que estão sofrendo necessariamente, ou chorando por uma perda de alguém, ou coisa semelhante, não. É aqueles que estão vencendo, tentando vencer alguma tentação, e provavelmente estão falhando em vencer essa tentação. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, sermão que falei sobre sexualidade também, algumas semanas atrás, essa provavelmente é a chave para a gente entender o que estava acontecendo aqui, na vida do apóstolo Paulo, na igreja de Tessalônica. Assuntos sexuais, que provavelmente eram difíceis de serem vencidos por aquela comunidade, meus irmãos, ou algumas pessoas. E todos nós enfrentamos, seja nessa área de sexualidade ou de qualquer outra, como os Tessalonicenses, ou como os Romanos, ou como os Gálatas, ou como os Efésios, de qualquer, ou como os cariocas, brasileiros, americanos, enfrentamos as nossas dificuldades. E o que a gente não pode fazer, e o que o apóstolo Paulo está dizendo, é deixar de ser um amparo para essas pessoas. E a ideia do amparo, sim, a gente precisa em um determinado momento ser uma bengala para ele. Não uma bengala eterna, mas uma bengala temporária. Meu irmão, está difícil, está complicado, você está caído, eu vou te ajudar a te levantar, vou andar um pouco mais com você, mas para que você aprenda a andar com as suas próprias pernas, leia-se você e Jesus, não só apenas na minha dependência, mas não vou olhar para a fraqueza do meu irmão e dizer, olha, você é muito fraco, não dá para você andar, vai para o lado, porque a gente sabe que se a gente não é fraco naquilo que o nosso irmão caiu, nós seremos fracos em outra oportunidade, em alguma coisa que aquele nosso irmão que caiu é muito forte. Amparo, amparo, amparo. E uma nota de rodapé aqui, o amparo para os fracos não é aquele que sabe o que é errado, aquele que tem consciência do seu erro, tem consciência da sua limitação, e mesmo assim pede misericórdia a Deus, ajuda nas células, nos aconselhamentos, no discipulado, ele pede essa ajuda. O fraco aqui não é aquele que não está nem aí para o seu pecado, não é isso. O fraco é o que luta contra a sua dificuldade, e em Cristo sabe que vai ser vencedor, mas que sabe que tem ali uma pedrinha no seu sapato, deixado por Deus também, para que a gente reconheça o tempo inteiro a nossa total dependência dele, sem que a nossa alma se soberbeça, e aí parafraseando o apóstolo Paulo, que tinha o seu espinho na carne, meus irmãos. Se alguém passa por essas tentações, ampare. Se alguém não está nem aí para as suas tentações, esse é o insubmisso, exorte. E o que a gente precisa ter, meus irmãos? Além de saber consolar os que estão desanimados, exortar os insubmissos, amparar os fracos, a gente precisa de discernimento para saber com que grupo nós estamos lidando. Porque só reconhecendo com quem a gente está falando,
se é um fraco, se é um insubmisso, ou se é um desanimado, ou outros exemplos, a gente vai poder dar o remédio certo. Isso para que a gente não dê o remédio certo para a pessoa errada, o que acaba sendo o remédio errado para a pessoa errada, que não vai trazer cura. Nós não vamos trazer exortação para aquele que está desanimado. Dá uma bronca, uma exortação, o cara já está lá para baixo, você bota mais para baixo acima e a pá de cal no problema da pessoa. Ou também aquele que é um absoluto insubmisso, nesse sentido aqui da palavra, a gente vai lá, pega no colo, tadinho, é assim mesmo. Não é assim, é hora da palavra mais dura. Como a gente como a gente tem esse discernimento? Primeiro, acho que esse texto nos esclarece muito isso, tratamentos diferentes para pessoas diferentes, pedindo a Deus essa sabedoria de enxergar esse discernimento com quem a gente está falando e como a gente vai reagir da maneira certa, sem as nossas interpretações. Interpretações de maneiras diferentes para pessoas diferentes, mas existe alguma coisa que une a todo mundo. Quer seja um fraco, um insubmisso, um desanimado, a Bíblia nos chama também, mas tenha longanimidade com todo mundo. Sejais longânimos para com todos. Paciência, meus irmãos. Aí é com o fraco, com o desanimado, com o desamparado, com o que faz, com o que não faz, com o seu irmão, com aquela pessoa que às vezes você tem uma dificuldade de relacionamento, com todo mundo. Aí é com todos. Não precisa ver que grupo é. Longanimidade. Eu sei que a longanimidade é um ânimo longo, e talvez a melhor palavra que faça a gente pensar é paciência. O melhor exercício que a gente pode ter, meus irmãos, é respiração. Respire uma, respire duas, respire três. Isso é longanimidade. Longanimidade é respirar 3 vezes, meus irmãos. Ninguém fica pronto de um dia para o outro. As pessoas, elas não são produtos industriais. As pessoas são sementes. Produtos industriais, às vezes, ficam prontos no mesmo dia, na mesma hora. Mas as sementes, elas levam tempo para crescer e amadurecer. E reconhecendo isso, meus irmãos, longanimidade com a imperfeição do outro, que também, na outra esquina, vai ser a nossa também. Paulo termina, para com os outros também, para com todos, né? Sejais longânimos com todos e evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Em tudo, seja crente ativamente para com todas as pessoas, evitando retribuir o mal com o mal. Não jogue gasolina na fogueira. Que às vezes a pessoa vai contar para você e ela recebeu o mal, e às vezes é o mal mesmo. Paulo não está escondendo isso, não está dizendo, não, foi o mal que houve com a pessoa. Mas mesmo esse mal que você recebeu, não retribua. E Paulo está dizendo, se você ouviu, para você evitar que isso aconteça, se você ouviu, você está percebendo uma situação que seja como essa, ele fala, não jogue essa água, não jogue gasolina na fogueira, jogue água na fogueira, apague o fogo, não bote a pilha, diminua, acalme os ânimos, converse, ore, ensine, exorte, console, mas não permita que o seu irmão pague o mal com o mal. Pelo contrário, é o que o apóstolo Paulo diz, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Sigam o amor, retribuam o mal com o bem. Paulo diz isso lá na epístola dele a Romanos. Isso é ser crente em todas as situações. É andar segundo a milha, é a gente ser longânimo e ajudar a você a perdoar o irmão a quem ofendeu essa pessoa que está aí do seu lado, que foi conversar com você, que foi se aconselhar com você e que você está percebendo a situação. Paulo não está escondendo, dizendo, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Foi o mal que aconteceu com você, de fato. Mas mesmo assim, ande a segunda milha, perdoe. E se você está ouvindo, haja para que haja o bem entre a nossa comunidade. Concluindo aqui, meus irmãos, só para a gente relembrar tudo aquilo que a gente ouviu hoje. Antes de interpretar, se observe. Peça a Deus sabedoria, reconsidere. Às vezes, um gato, uma faca, um homem e um líquido vermelho no chão não necessariamente quer dizer aquilo que você acha que está querendo dizer. Reconsidere, dê um passo para trás, observe, dê o benefício da dúvida para as pessoas, sem a inocência, claro,
você precisa ter alguma precaução, mas dê o benefício com o coração aberto, não interprete antes, observe, peça a Deus e reconsidere. Para a gente viver em paz, faça isso. Para a gente viver em paz, ame a sua liderança. Não é o papel de Messias, também não é o papel do desprezo total, mas ame, porque sem esse amor, uns para com os outros aqui, a gente não vai conseguir conviver em paz. Trate os diferentes de maneira diferente. Se é fraco, ampare. Se é um desanimado, console. Se é um insubmisso, admoeste, exorte e peça a Deus a sabedoria para discernir quem é quem, e com todo mundo, seja o problema que for, tenha paciência e em todo momento que dentro de você exale o bem. As pessoas olhem para você e falem, aquela pessoa é uma pessoa do bem, sem nenhuma propaganda aqui ao suco. É do bem. Exala isso por onde quer que ela vá, e que você seja conhecido assim, e a gente assim, que é o que Paulo está dizendo, viva em paz, como família, como empresa, como amigos, como grupo da escola, como família da fé, para a glória do nome do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus de graça, Senhor, dá para a gente um coração manso, dócil, longânimo, paciente, Pai, firme, amoroso, perdoador. E tantas coisas, ó Deus, que a gente sabe de cor, Deus, mas que no dia a dia é tão difícil, e a gente muitas vezes se coloca como exceção, que de fato, no nosso caso, a gente tem que agir diferente, Pai, quando a Tua Palavra nos chama para agir, conforme ela está nos exortando aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Não nos deixe cair nessa tentação da exceção, de que com a gente é diferente, Senhor. Nos ajuda a sermos, ó Deus, essas pessoas cheias de bondade em seus corações, para que a Tua igreja continue a viver em paz, para que as famílias vivam e continuem a viver em paz, ó Deus, para que as nossas amizades sejam amizades pacíficas, que fazem o bem para o nosso coração, porque se isolar, Pai, na Tua Palavra, em nenhum momento é a solução, é uma solução doentia, cujo problema a gente acha que às vezes está solucionando agora, mas lá na frente o nosso coração adoecido vai colher, Pai, os frutos podres do isolamento, Senhor. A gente quer viver em família, Senhor, e a gente quer viver um bem uns para os outros. Nos ajude a sermos assim. Nos ajuda, Senhor, como o Teu Filho Jesus nos ensinou, Pai, a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Faz isso, ó Deus, com o Teu povo. Dá aqui para a gente uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia do Teu amor, uma semana cheia da Tua Palavra, Deus, que tudo que a gente ouviu, Senhor, aqui, nesse domingo, continue, Senhor, a ecoar, a fazer diferença na nossa vida, na nossa história, e frutificando, Senhor, porque nós não queremos ser meramente ouvintes, ó Deus, mas queremos ser, ó Deus, obedientes, ó Deus, seguidores da Tua Palavra, Senhor, e que isso reflita na gente, como povo de Deus, como família da fé. É o que nós te pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome, e em nome dEle que oramos. Amém e amém.